aspectos da legislação brasileira sobre a educação à distância, né? Então, a aula de hoje não vai ser assim tão, né, legal, no sentido de, quando a gente fala de direito, a gente tem algumas pessoas gostam, outras não, né? Então, mas saibam que para tudo, né, que nós fizermos, ou que tudo que a gente venha fazer, a legislação, né, as leis, vão dar o amparo, né, para todas as nossas atividades, as regulamentações. Vocês vão também trabalhar muito com regulamentações específicas, né, como, por exemplo, normas de qualidade, coisas nesse sentido, né? Então, para tudo, né, que nós vamos fazer, e se fizermos com qualidade, temos que seguir, né, alguns parâmetros. E esses, né, basicamente, são parâmetros aqui que eventualmente não, né? Sempre que formos, né, trabalhar com algo formal, nós teremos que seguir, tá joia? Então vamos ver isso. A princípio, né, para cursos formais, ou seja, dentro de instituições de ensino, a educação à distância ela é regida basicamente, né, por um artigo, né, que existe na Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, o artigo 80, e especificamente hoje, né, o decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Existe uma série de outros documentos, outras leis, outras normas, outras legislações, mais especificamente esses dois, vamos falar assim, decretos e essa parte da lei é que nos dão um amparo mais especificamente, tá? Vamos ver então um pouquinho mais. Eu destaco, né, que isso acontece quando nós então estamos trabalhando com cursos formais. O que são cursos formais? Então são cursos que são amparados, são legislados, são, vamos falar assim, normatizados pelo Ministério da Educação, né? Então, o Ministério da Educação, juntamente com o INEP, eles, então, mantêm vamos falar assim, os olhos, né, muito bem abertos, né, para esses cursos. Então, a gente está falando do que aqui? A educação fundamental, básica, fundamental, nós estamos falando do ensino médio, nós estamos falando do ensino superior e nós estamos falando de cursos de pós-graduação. Então, esses cursos, nós podemos dizer que são os cursos formais. Então, se eventualmente vocês vão trabalhar numa instituição de ensino, né, e ela, porventura, venha a querer, né, montar aí um curso à distância, né, em algum grau desses que eu mencionei para vocês, então vocês devem, né, perceber, né, neste momento que nós estamos falando, principalmente essas duas normativas aqui. Em outro momento, possivelmente, vocês passarão por outras, porque elas vêm sempre sendo atualizadas, né? Então, vocês têm que sempre estar de olho ali na legislação. Bom dia, Rita, tudo bem? Então, vamos ver o que diz o artigo 80, né, da LDB. Ele trata basicamente disso daqui, ó. Então, olha lá, o poder público, né, incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino,
e de educação continuada, né? Então, o que ele está falando? O que são níveis aqui? Ensino fundamental, médio, né? Ensino superior, pós-graduação. Isso são os níveis de ensino, né? Modalidades de ensino presencial, à distância, e hoje nós temos esse híbrido, né? E de educação continuada. Educação continuada é efetivamente o que ele diz aqui, essencialmente, é o pós-graduação. Tem também o pós-técnico, né? A educação, por exemplo, tecnológica, né, que nós estamos fazendo aqui, ensino superior tecnológico, ele se encaixa em ensino de graduação, tá? O terceiro grau, né, vamos falar assim. E aí, nós temos aqui alguns parágrafos, né? O primeiro parágrafo, lá, a educação à distância, organizada, né, com abertura e regimes especiais. Então, o que ele fala aqui, ó? Ela tem uma organização específica, ela tem que ter a sua abertura, ou seja, ela tem que abranger, né, todas as pessoas, né, de forma bastante, vamos falar assim, aberta, obviamente, né, mas de maneira abrangente, né? E aqui ela tem regimes especiais, principalmente porque ela não envolve atividades essencialmente presenciais. Ela pode ter atividades presenciais, né? Mas esse regime especial aqui, os regimes especiais, elas vão aqui surgir de acordo com algumas especificidades que alguns cursos têm. Por exemplo, você tem que fazer estágio, né? Como isso vai funcionar no modelo à distância? Então, efetivamente, né, os cursos à distância, eles têm que trabalhar muito bem esses regimes especiais. Será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. E é aqui que está o grande ponto, né? Ou seja, para uma instituição, né, de ensino, né, poder oferecer educação à distância, ela tem que primeiramente se credenciar junto ao Ministério de Educação. E esse credenciamento tem todo um processo e a gente já vai falar sobre isso nos slides que virão posteriormente. Segundo parágrafo aqui, né? A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registros de diploma relativos a cursos de educação à distância. Então, todo o processo, né, ele tem as suas nuances, né, e estão regulamentados em normativas posteriores a essa lei, né? Essa lei, ela data de 1996. Então, a LDB, né, 9.394, ou 9394, como é comumente falado no meio, né, de dezembro de 1996, esse artigo 80, né, juntamente com a lei, eles foram normatizados, né, foram publicados, e passou a ser, então, normativa a partir de 96. Depois, posteriormente, né, todos esses elementos aqui, eles foram sendo normatizados em decretos, né, em portarias, que foram, então, surgindo a posteriori, né, pelo Ministério da Educação. E os órgãos auxiliares, como o INEP, como o próprio Conselho Nacional de Educação, como o Conselho Estadual de Educação, por exemplo, nós, como instituição estadual, nós temos que prestar contas ao Conselho Estadual de Educação. Já uma instituição federal, né, como por exemplo uma universidade federal, ela presta conta com o
Conselho Federal, né, de Educação. Muito bem. Federal não, ele tinha esse nome federal, agora é Conselho Nacional de Educação, né? Muito bem. Terceiro artigo aqui, ó, as normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre diferentes sistemas. O que ele está falando aqui? Muito bem, se você é uma instituição estadual ou municipal, para quem que você deve solicitar, né, essa autorização? Para o Conselho Estadual. Se você é uma instituição que está ligada ao âmbito federal, ou seja, se você é uma instituição privada, né, ou é uma instituição federal, você deve prestar contas, então, para um órgão federal, que é o Conselho Nacional de Educação, o Ministério da Educação, tá joia? Então, tem esses níveis aí, né, e é isso que trata esse artigo 3º aqui. Aí, o artigo 4º, né, a educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá, né, este primeiro aqui, ele foi revogado, para o qual? Para esse aqui, ó. Então, gozará de tratamento diferenciado que incluirá custos de tramitação reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e sons e imagens em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão e permissão do poder público, né? Então, ou seja, se você vai transmitir por um canal exclusivo de televisão, você tem ali algumas isenções específicas, né? Então, tem uma lei que trata disso, né? Concessão de canais com finalidades exclusivas educativas. Então, se você pegar, por exemplo, a Univesp, tá? A Univesp é uma parceira nossa aí. Vocês sabem que nós temos aí alguns cursos, né, sendo oferecidos na FATEC com relação à Univesp. Então, a Univesp é do ensino estadual, parceira ou na nossa aí. Então, por exemplo, existe um canal Univesp, TV Univesp, né? Então, ele tem um canal específico, né, aprovado, devidamente aprovado pelos órgãos regulamentadores, e ele trabalha também ali com o pessoal da TV Cultura, por exemplo. E nós também, às vezes, podemos oferecer algumas coisas assim também, né? E a concessão de canais já falei. E o terceiro e último aqui, ó, a reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Então, a gente pode pedir ali algum tempo, né, nos canais comerciais para fazer a divulgação, por exemplo, de uma aula, de alguma vinculação educativa. Tá bom? Então, isso é o que trata. Vejo que ele não tem tantas coisas, tantas normativas, né? Ou não entra tanto em detalhe, porque ele dá uma visão geral. E nas regulamentações posteriores, ou são nas regulamentações posteriores, que eventualmente haverá, então, o detalhamento desses processos. E, atualmente, o que mais detalha, né, é o decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Antes de falar do decreto, né, e falar um pouquinho sobre ele, e detalharmos aí alguns itens, falar um pouquinho só sobre as etapas. Então, a lei lá fala que nós temos etapas. Então, a gente tem essas etapas aqui, ó, como a gente falou, educação infantil, fundamental e ensino médio, e as modalidades, né? Então, a gente tem a modalidade de educação escolar indígena, a educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação profissional, né? Então, essas seriam as modalidades, além, é claro, da modalidade presencial e à distância também, tá bom? Muito bem. O decreto em si, né? O decreto em si, né, vocês podem baixar esse decreto, né? É muito simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês como vocês têm acesso a isso. Entrando lá no Google e digitando lá, ó, decreto, né,
9235 de 2017, a primeira, né, opção aqui, já que vem de retorno, tá vendo que tem Planalto Gov BR? Então, esse é o melhor, né, link que vocês podem seguir aqui, que vocês podem encontrar, que vem diretamente lá, né, do Planalto, né, que é efetivamente a regulamentação mais atualizada. Então, aqui nós temos, né, o decreto, vejo que ele tem aqui vários capítulos, né, cada capítulo tratando, né, de uma parte. Então, aqui, ó, da educação superior do ensino federal, capítulo 1, depois da regulamentação, das organizações acadêmicas, lá do credenciamento institucional, lá do recredenciamento institucional, da oferta de pós-graduação, do campus fora de sede, ou seja, são partes, né, que vão sendo trabalhadas. Aí, ó, da supervisão, como acontece a supervisão, da avaliação desses programas e da disposição geral. Então, vejam que, essencialmente, né, esse, né, normativo aqui, especificamente, ele trabalha fundamentalmente a educação superior, né, do sistema de ensino. Então, como que efetivamente nós vamos trabalhar, né, essa modalidade de ensino e como que ela é regulamentada, né? Então, essencialmente, eu coloquei aqui um resumo para vocês nos slides, né? Então, depois, se vocês tiverem um tempinho, né, e puderem ler, né, esse decreto, seria interessante, né? Vejam que ele revoga uma série de decretos anteriores, né? Então, de 2006 a 2016, outros decretos, né, sofreram ali, foram promulgados e efetivamente eles foram agora revogados, ou seja, tudo que fala, né, nesses decretos aqui estão sendo renormatizados ou consolidados neste decreto 9235, tá? Então não adianta ver esses daqui anteriores. E ele também altera algumas outras normatizações, que é esse decreto 9.057 e também o decreto 9.057 de 27, ou seja, esse decreto anterior foi republicado, ele altera ambos, né? Muito bem, a gente já vai entrar isso aqui, só para a gente entender, né, quando nós queremos credenciar uma instituição de ensino, principalmente uma ensino superior que trabalha esse decreto, né, o ensino fundamental e médio, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, mas aí no âmbito, né, do ensino, então possivelmente no âmbito estadual ou aí no âmbito municipal. Nós temos então um processo. Então olha só, vamos imaginar que uma instituição de ensino superior queira fazer um registro no MEC, né? Ou seja, queira se credenciar, né? Então eles vão ter que fazer então um registro num sistema específico chamado EMEC, né? Que é a forma de registro de solicitações. Então, efetivamente, o MEC vai fazer essa validação, vai mandar para o INEP, né? O INEP vai, então, fazer avaliações in loco, ou seja, ele vai mandar especialistas para verificar se aquela instituição de ensino tem condições de oferecer a educação à distância. E aí tem uma série de critérios, tem normativas, tem todos padrões de qualidade que devem ser seguidos, a instituição deve se preparar, receber esses especialistas, fazer então a validação. Esses especialistas vão fazer então um relatório e vão mandar para o MEC e INEP. O INEP, ou melhor, para o INEP. O INEP vai mandar para o MEC para que seja feita a verificação. O MEC vai mandar para o Conselho Nacional de Educação
que vai emitir um parecer. Vai voltar para o MEC para verificar se tudo está de acordo, e aí vai para a sanção do ministro, né? Ministro do MEC, né? E aí, uma vez que ele faça a sanção, ou seja, sancione isso, fala assim, ó, está aprovado, aí vai para a publicação do Diário Oficial, aí sim uma instituição está credenciada. Vejam, pessoal, que é uma burocracia tremenda, né? Esse processo aqui, ó, pode demorar de eu até agora não vi algum processo ser validado em menos de 1 ano, até 3 a 4 anos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu estava numa equipe que estava validando, né, isso aqui para o Centro Paula Souza, e demorou aí exatos 4 anos, né, para que isso tudo ocorresse, né? Teve uma série de entraves, né, questões políticas, etc., né, o governo estadual com o governo federal, né, incompatibilidade, essas coisas todas, mas, né, no final saiu, mas vejam que demora muito e é um processo muito demorado, tá bom? Muito bem, diante, né, desse decreto, né, ao ler, né, esse decreto 9.235, a gente poderia fazer aí o que muitos professores falam de estudo dirigido e aí tirarmos ali algumas questões, algumas perguntas, né? Como, por exemplo, qual a definição de educação à distância que o decreto 9.235 dá? Ou pode ser oferecida educação à distância básica, pode ser oferecida educação à distância na educação básica e na educação superior? Então, a gente vai ver se esse decreto regulamenta isso. Como deve se realizar, né, as atividades presenciais de um curso EAD? Dê exemplos dessas atividades. O que são polos de educação à distância e qual a sua infraestrutura mínima, né? E quem credencia as instituições para a educação? Ou seja, se a gente fizesse essa pergunta, um estudo dirigido para vocês, com base, né, nesse decreto, eu dei essas respostas, né? Então, a gente poderia fazer um estudo dirigido aqui com vocês, com base nesse decreto, poderiam, então, verificar, né, essas informações. Mas não é o caso aqui, vamos fazer rapidamente a resposta a essas perguntas. Então, se vocês olharem no decreto, vocês vão ver que essa primeira pergunta que é feita está sendo respondida no artigo 1º, né? Para fins deste decreto, ela considera-se educação à distância, modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação e assim por diante, né? Tem lá um pessoal qualificado, lá. Muito bem. A segunda questão, pode ser oferecida na educação básica, o artigo 2º fala sobre isso, olha lá. A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na modalidade de distância nos termos deste decreto, observadas as condições de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados. E essa ideia de acessibilidade, né, no sentido de a todos, né, ou seja, todo mundo que queira fazer um curso, ele tem que ser, então, possível, né, de fazer. Essa acessibilidade não só para portadores de necessidades especiais, mas para todos. Um indígena, né, quer fazer um curso, né, ele pode vir a fazer, né, tá lá no meio do mato. Então a instituição deve deixar claro, né, todo esse processo, como essa pessoa pode ou não fazer esse curso. É lógico, né, que nem todos os cursos são acessíveis a todos, e isso tem que ficar claro no comecinho, né, e isso tem que ser aprovado, né, por os órgãos regulamentadores, ok? Como deve ser realizada a atividade presencial no curso EAD? De exemplos, então está aqui no artigo 4º, né,
deste mesmo decreto que as atividades presenciais, como tutoria, avaliações, estágios, práticas profissionais e laboratórios de defesa de trabalhos previstas nos projetos pedagógicos ou desenvolvimento de instituições de ensino superior, de ensino, né, e de cursos, serão realizados na sede da instituição. Então, vejam, né, no caso de curso presencial, né, no caso de vocês aí, que estão fazendo o curso presencial, essas atividades, né, elas são feitas aonde? Presencialmente. Agora que nós estamos trabalhando remotamente, né, algumas dessas atividades ou foram modificadas para um atendimento remoto ou estão sendo postergadas para um futuro aí próximo. Mas, na medida do possível, né, elas estão sendo, então, trabalhadas para ser viabilizadas. E no caso da educação à distância, né, as instituições de ensino têm que prover ou na sede, recursos na sede, ou o que eles chamam de polos de educação à distância. O que seriam polos de educação à distância? Seriam locais, né, que estariam longe da sede, ou seja, de uma outra cidade, ou no outro bairro, alguma coisa assim, que possibilita uma melhor acessibilidade para o estudante. Então, por exemplo, né, vamos imaginar uma instituição lá do Rio Grande do Sul, ela pode ter alunos aqui em São Paulo, desde que ela tenha, então, um polo, né, aonde ofereça, né, que as atividades que são exigidas presenciais, como, por exemplo, uma avaliação, possa ser realizada nesse local, né? Então, isso que seriam polos de educação à distância, tá? E aqui, o que são polos, né? Então, está aqui a definição, o artigo 5º fala sobre isso, né? O polo de educação à distância é a unidade descentralizada da instituição de educação superior, né? Ou qualquer nível de ensino, né? No país, ou no exterior. Então, eu posso ter também no exterior, tá joia? O polo de educação à distância. E, por fim, aqui, ó, quem credencia, então a gente viu ali que compete ao Ministério da Educação em articulação com órgãos e entidades a eles vinculados, tá? Então, basicamente, essa seria, né, a regulamentação para instituições formais, tá joia? Formais. Mas no caso, né, mais especificamente de vocês, né, que vão trabalhar com cursos, né, livres ou educação corporativa. Eu acredito, né, que vocês estão tendo, né, essa disciplina não para dar um suporte para uma instituição de ensino superior, mas eventualmente para criar cursos, né, para potencializar, para agregar valor ao negócio de vocês, né? Então aí nós trabalhamos ou nós incorremos, né, no que a gente chama de cursos livres ou educação corporativa, ou seja, aquela que terá uma validade internamente. Muito bem, vamos deixar claro aqui. Nós podemos ter educação corporativa formal. O que significa isso? Que uma empresa, né, geralmente é feita por grandes empresas, né, ela queira, né, dar, né, uma formação que tenha validade, seja reconhecida nacionalmente, né? E aí, então, ela tem que submeter, ou seja, ela tem que fazer o credenciamento, né, junto ao Ministério da Educação, para que o seu certificado tenha validade nacional, tá? Então, aí ela tem que se submeter ao Ministério da Educação. Muito bem, mas vamos imaginar o seguinte, eu não quero que o meu diploma seja reconhecido por órgãos formais. Eu quero apenas que esse certificado, né, tenha uma certa validade no sentido de, por exemplo, ser reconhecido no âmbito da empresa ou por empresas que saibam da minha qualidade, saibam do meu empenho e assim por diante, né?
Então, aí ela pode, por exemplo, chamar uma auditoria e ter ali, por exemplo, um processo de certificação de qualidade, alguma coisa assim. Então, essa empresa poderia, então, ter esse certificado de qualidade, sei lá, uma ISO 9000, né? Para processos internos, uma ISO 14000, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ou simplesmente o nome dessa empresa já diz tudo. Então, se você, né, está sendo certificado, né, por uma empresa que tenha uma qualidade nos seus processos, seja reconhecida de âmbito internacional, possivelmente isso pode vir a ser reconhecido por outras empresas, né, desse mesmo âmbito. Tá joia? Eventualmente, então, você não há ou não precisa ter a validação por órgãos formais como o Ministério da Educação ou o Conselho Estadual de Educação ou algo do gênero. Só se você quiser fazer, por exemplo, algo formal. Então, você queira dar para os seus empregados, por exemplo, o ensino básico, né? Então, imagina só, você tem lá uma série de funcionários que não têm o ensino básico. Então, aí você pode, então, se credenciar, ou, em muitos casos, que é feito isso, você faz uma parceria com uma instituição já credenciada. É muito mais fácil, né? E muito mais interessante, né? Mas não é o caso aqui nosso, então a gente só vai oferecer curso. Então, a gente não tem que passar por toda aquela regulamentação. Nós vamos oferecer, então, cursos, né, de maneira livre. E esses cursos, né, eles são podem ser, né, os mais variados possíveis. E a gente já viu, então, que eles podem estar alocados, né, em alguma daquelas 3 grandes plataformas, né, que nós vimos. E é isso que nós vamos ver hoje na parte prática. Antes de partirmos para a parte prática, ficou alguma dúvida? Será que eu não fui claro o suficiente aqui em alguma das partes que nós falamos? Eu sei que hoje, não sei se a maioria está dormindo aí do outro lado, porque é um pouquinho chato, né, falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre legislação em si. Então, sobre essas duas normativas aqui, há alguma dúvida? Vocês conseguiram entender o que é ensino formal e o que não é formal, ou seja, ensino livre, educação corporativa? Lembrem-se, né, que a maioria de vocês possivelmente vai trabalhar com ensino livre, né, com cursos livres ou educação corporativa, e aí não tem que passar por tudo isso, né? Eu citei aqui porque é fundamental nós entendermos que não é um processo fácil, que você tem que ser uma instituição de ensino credenciada para dar, por exemplo, cursos, diplomas, né, certificados que tenham, né, esse vínculo com esses níveis formais. Tá claro isso, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor, tudo tranquilo. Ah, Natasha, você está acordada, que bom! Assim, pelo menos uma pessoa está acordada. A Rita também, oh, que legal! Eu pensei que todo mundo estava embaixo do lençol aí, né? Tentando... Lutando contra o sono de sexta-feira? Exatamente, Rita. Oh, que legal, bacana. Estou escutando aqui o senhor nem na cama tô mais, já levantei que muito bom, muito bom. Então, muito bem. Professor, Oi, fale. só fazer uma pergunta. Eu vi que as meninas ali colocaram a respeito de SAA. Tinha alguma atividade para fazer? Então, nós temos sempre, Rita, ao final
da aula, né, nós temos um questionário. Então, o questionário ele vai aparecer naquela página de avaliação, não é mais o SAA, né? Nós temos agora, estamos utilizando o Google Forms, né? O SAA foi descontinuado, né? Nenhum professor queria usar, então, para que, né? Só eu que usava, então... aí a gente está usando agora o Google Forms. E aí, né, você tem que acessar a página, vamos fazer aqui, recapitular rapidamente aqui, ó. Você acessa a página da disciplina, você vem aqui piva.pro.br, clica aqui em ambientes virtuais de aprendizagem, ele vai cair na página, né, certo? E aí aqui, ó, Estou nessa página. Nós temos aqui, ó, página de avaliação, tá vendo? Tá escondido aí, professor. Tá escondido? Tá escondido. Para mim, não estava aparecendo esse aqui, esquisito aí. Aí, para mim, ok, essas avaliações, eu entrava na aula, procurava e não achava. Eu falei, bom, ele não colocou semana passada. E aí, hoje eu vi você corrigindo, eu falei, pronto, onde estava escondido isso daí? Aí, eu achei agora. E eu fuçando aqui o SAA e o SAA não entra. E eu lembrando que tinha falado que não ia usar o SAA e o SAA não entra. Eu falei, gente, do que esse povo tá falando? Porque eu não veio e-mail nem falando de atividade. Eu, errei já no começo. Eu também fui assim, até que semana passada eu cheguei pro professor, como que faz para acessar as provas? Daí ele me ensinou. E consegui fazer as duas últimas, a primeira prova e aí liberou. Ficou escondido, professor, porque às vezes não aparece, dependendo por exemplo, se eu abrir no celular, ele não aparece. Aí, às vezes, durante a aula, a gente confere pelo celular. Aí eu entrei falei, bom, não tá aparecendo. Aí... Mas tudo bem, agora eu já achei, agora a gente já achou. Então, pelo celular não aparece mesmo, eu procurei e não achei. Verdade? Não aparece? Eu só consegui pelo computador, pelo celular procurei e não achei. Pode ser, porque assim, ó, em virtude da gente estar trabalhando com material que tem direitos autorais, né, que efetivamente são esses capítulos aqui que eu estou disponibilizando para vocês, né, eles têm direito autoral, então eu não posso divulgar para todo mundo, né, então a página não pode ficar aberta. Então, não sei se vocês se lembram, né, tem uma senha para entrar. Vocês só conseguem acessar porque vocês se digitam a senha. Então, possivelmente... Pode ser por isso que, às vezes, no celular não funciona. Exatamente. Ela não abre, possivelmente no celular deve estar travado aí, aquelas janelinhas de pop-up, porque ela apresenta a solicitação de senha num pop-up, né? Pop-up, aquela janelinha que aparece, sim. E acho que é por isso, tá? Então, a segurança do celular, então, o nível de segurança lá do celular, que não deixa aparecer a janelinha de pop-up. No meu aparece, professor, porque todas as avaliações eu faço pelo celular. Aí apareceu, né? Para mim também aparece, mas eu acho que depende do celular das pessoas. Porque a primeira vez não apareceu. Depois que você me ensinou a ir até o local, eu consegui. Muito bem. Então, a gente vai aprender. Não, mas tá tudo certo. Eu respondi, como eu não tinha achado, eu respondi agora há pouco. Tem problema? Eu respondi. Não. Eu já tinha respondido a outra que as meninas tinham me mandado o link direto. Tá. Aí essa eu respondi agora. Elas vão ficar abertas. Você vai conseguir ver também pelo dia, né? Sim. Pelo dia da resposta. Não, mas não tem problema. Lembra, aquelas questões, elas têm um fundo muito mais formativo, né? Eu pedi para que vocês, antes de respondê-las, dessem uma passada, né, de olhos nos slides e no capítulo. Então, que eu estou disponibilizando ali, né? Se vocês não estão lendo o capítulo, eu vou retirar os capítulos que eu coloquei ali do livro texto, né? Porque a ideia é vocês pelo menos passarem os olhos no capítulo
para depois responderem, né? Então, a ideia dessas questões é muito mais por um fim formativo, no sentido de mostrar, né, e fazer com que vocês façam a recapitulação dos assuntos aqui tratados, e ao fazer a recapitulação, de virtude do ciclo circadiano de aquisição de conhecimento, vocês então vão estar estudando basicamente a disciplina e fortalecendo os pontos fundamentais, centrais. Então a ideia é essa, ou seja, eu não estou interessado em nota, não estou interessado em nada disso. Ali tem uma nota, né, mas pode ver que essencialmente a média da turma está acima de 8, né? Então, por quê? Porque você fez a leitura do capítulo, fez uma revisão lá dos slides. Quando você vai responder, a coisa fica tão clara, tão fácil, né? Fica até banal as perguntas. E aí, eventualmente, vocês conseguem tirar, com certeza, tirar não, né? Mas responder acertadamente todas elas. Então, esse é o intuito, né, desse questionário. E também, né, saber se eventualmente tem algum problema. Hoje a gente conseguiu identificar que houve, né, possivelmente uma falha de entendimento. E aí a gente recapitulou e mostramos o porquê, né, daquela questão, e eventualmente a gente vai ver futuramente ela sendo aplicada na prática, né? Então, é esse o intuito, pessoal, dessas questões. Então, fazer hoje, amanhã, depois, é que se vocês fizerem na semana, a gente consegue, então, ao final, melhor, antes da aula anterior, fazer essa recapitulação. Apenas isso, tá bom? Vamos parar de perder tempo aqui, né? E vamos para a nossa parte prática.